É um princípio de valor. Essas pessoas que se negam a fazer acordo com Satanás, vulgo Barroso, vulgo PGR, vulgo Alexandre de Moraes, elas têm a firmeza de propósito de perceberem que a gente está numa ditadura que pode durar uma semana, pode durar um ano, pode durar 20 anos, mas em algum momento o Brasil talvez volte a ser livre. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao seu canal de notícias, política, críticas e análises. No vídeo de hoje trago um recorte de uma notícia absurda, porém com uma análise preciosa e crítica. Vamos reagir juntos a essa matéria? Houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E mais da metade, e o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5 mil para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Confirma, certo, doutor Paulo? Confirmo exatamente isso. Essa informação é precisa. Para minha surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. Podemos renovar a oferta? Com certeza. Fica renovada a oferta a mais de 600 pessoas que preferem responder à ação penal em lugar de aceitar um acordo que é em bases bastante moderadas oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Cara, isso me deixa arrepiado. Isso me deixa arrepiado. Não fazer acordo com delinquente, com criminoso que coloca a arma na tua cabeça e fala: aceita o acordo de não persecução penal, admita o crime. E daí os caras tiram, o Adrilho já falou isso, da bunda deles, perdão da expressão aqui para nossa audiência, da bunda deles, que essas pessoas não vão poder usar a rede social durante 2 anos. Eles usam como moeda de troca o passaporte que está retido. Olha que máfia isso daqui. É uma máfia, chantageando as pessoas. Né? E o ministro, que no caso deveria ser juiz do caso, ele está aqui falando: engole o acordo, irmão. Para você ter suas... você não vai poder usar a rede social durante 2 anos, tirou do bumbum dele. Você vai ter que fazer um curso sobre democracia, que também saiu do bumbum de todos eles, porque a lavagem cerebral, né? Lavagem cerebral orwelliana, de 10ª categoria. E essas são as condições para você não enfrentar o que a Jupira, o que a Dona Iraci, que pegaram 14, 17 anos de cadeia, vão enfrentar pela frente. E então, ele acha que são condições moderadas. Isso foi o que me deixou mais... Não, ele tá brincando com a vida das pessoas nesse sentido. Ele fez o seguinte, todos os ministros, né? Ou você pega 14, 17 anos, ou você vai fazer aqui o acordo. E metade das pessoas estão falando: enfia o acordo, porque eu não fiz nada de errado. Ele tá tentando constranger essas pessoas a aceitarem um acordo onde elas vão assumir que elas teriam feito algo errado. Eu fiquei positivamente surpreso, na verdade, com a informação de que mais da metade negou esse acordo. E eu achei engraçado também, né, não de um jeito bom, ele tratar a postura dessas pessoas como ideológica, como se fosse uma coisa ruim, né? Poxa, são pessoas com convicções de verdade. Você vê, elas estão realmente dispostas a continuar cumprindo uma pena injusta, ao invés de aceitar um acordo por algo que elas sabem que elas não cometeram, por crimes que elas não cometeram. Todo mundo sabe, né, todas as pessoas razoáveis sabem que não existe nenhum senso de proporção nas penas dadas para essas pessoas, porque de fato elas fizeram, né? A moça que eu esqueci o nome escreveu com batom na estátua numa estátua lá na a Débora. A Débora, exato. Escreveu fora, não lembro qual foi a pichação dela exatamente. Perdeu o mané. Escreveu Perdeu o Mané numa estátua com batom, que saiu rapidamente depois, e é condenada a 17 anos de prisão. Uma coisa completamente absurda. Então, nem foi condenada ainda, prisão preventiva a mais de 500 dias. Pois é, né? Todo o processo é completamente surreal. E aí eles querem fazer esses acordos que eles... talvez o mais absurdo... Não, é difícil dizer o que é mais absurdo, porque tem curso de lavagem cerebral, tem, sabe, assumir a culpa por uma coisa que não faz o menor sentido. E, além disso,
ele ainda acha que é moderada a proposta que eles fizeram, né? Poxa, é moderado, você fica 2 anos proibido de usar as redes sociais enquanto passa por uma lavagem cerebral para você finalmente aprender a ser um cidadão civilizado que não atenta contra as instituições democráticas. Assim, diante disso tudo, é inaceitável que ainda tenham pessoas indecisas sobre o impeachment do Xandão. Então é o que eu falei no começo dessa fala, a gente precisa sim fazer cada vez mais pressão naqueles que ainda não se decidiram, e sim, destacar positivamente aqueles que já escolheram a posição correta nesse momento. E eu vou aproveitar e jogar para o Adrilles só um vídeo que eu puxei das redes sociais aí do Supremo Tribunal Federal. É um dos últimos vídeos que estão postados no Instagram do STF, Adrilles. Vou jogar o Átila e a Marina no colo do Adrilles. Processo fantástico de tomada coletiva de decisões, onde as pessoas se juntam e votam no que elas consideram mais importante para a vida delas. Esse tipo de processo pode dar voz a quem não é ouvido, pode trazer novas ideias, novas oportunidades e pode sim contribuir muito para melhorar a nossa vida, principalmente em decisões como eleições. Mas para essas decisões serem boas, ou melhor, para essas decisões de fato representarem a sua vontade, é importante que essas decisões livres sejam bem informadas, elas sejam baseadas na realidade e no que a gente quer mudar de fato, e não em mentiras, em desinformação, que é a mentira proposital, criada para ser mais apelativa e espalhar mais rápido do que a verdade. Esse tipo de coisa, esse tipo de fake news, mentiras, informação é corrosiva para a democracia, porque faz com que a gente continue se sentindo tomando uma decisão, se sentindo participando da democracia, mas participando com uma ideia errada sobre a realidade e tomando decisões que não necessariamente vão ser as decisões que vão levar a gente mais próximo do que nós queremos. Então, para você tomar boas decisões, para você fazer bons votos em um ano de eleição, evite e se imunize contra a desinformação. Cheque as fontes do que você recebe, vai lá ver se de fato aquela reportagem que você quer mandar no grupo da família, quer mandar para alguém, fala o que te disseram que ela fala, e aí sim, se informando, checando, tomando uma decisão bem informada e baseada na realidade, a gente pode ter boas ideias e de fato se sentir participando de um processo que define os rumos da nossa vida. Então, bons votos, boas decisões esse ano, que sejam decisões muito bem informadas e que levem você mais próximo do que você quer para sua vida. Você tem alguma coisa para falar para esse cara, Adrilles? Bom, esse homem é a personificação viva de fake news, desinformação, sordidez, inversão da realidade. Esse é o homem que falou que haveria caminhões carregando mortos na Covid. Esse homem que alertou que haveria dezenas de milhões de mortos no Brasil. Uma coisa assim catastrófica. É esse sujeito que está fazendo propaganda, inclusive para o TSE, parece, sobre desinformação, a desinformação viva. Então é uma metáfora do que acontece no Brasil. É uma metáfora do que acontece na ditadura do judiciário, né? Tem um filme, que o Marco Antônio acho que já viu também, chama-se O Silêncio, do Martin Scorsese, que fala exatamente sobre a apostasia. A gente estava falando sobre Cristo, né? De pessoas que se negavam a renegar a própria crença, a própria fé, para se converter ao budismo, lá na época da China, lá numa ditadura, quer dizer, sempre a China foi uma ditadura horrorosa, né? Enfim. E aí essas pessoas eram torturadas, eram mortas, e eram vítimas, algumas faziam apostasia, né? Trocavam de fé, de religião, e essas sobreviviam. Então, mas a maioria tinha uma firmeza de caráter imensa e eram mortas e torturadas pela ditadura chinesa. Está acontecendo a mesma coisa no Brasil. Só que você troca fé e religião por princípio moral, tá? O que o Barroso está falando? Eu estou dando um acordo para você. Em vez de você ficar 20 anos na cadeia, você fica sem rede social, você fica sem sua liberdade, sem se comunicar com ninguém. Você faz um curso de lavagem cerebral e a gente vai injetar na sua cabeça que democracia é o que a gente diz para você pensar. Ou seja, é o método, mais uma vez, citando o velho livro do Orwell, 1984. Você é livre de acordo com aquilo que você pense de acordo com a gente, senão você não é livre. Você é livre para pensar como eu penso. Você é livre para me obedecer. Você é livre para ficar dentro da gaiolinha, igual um passarinho, que não pode voar, mas você tem que ficar na gaiolinha que eu vou te alimentar e deixar você ser livre. Senão, eu corto a sua cabecinha. Então, você fica 20 anos na cadeia. Então, a firmeza de propósito, de caráter, é a mesma firmeza daquelas pessoas que se negavam a fazer a apostasia, os cristãos se negavam a apostasia para a ditadura chinesa. É um princípio de valor. Essas pessoas que se negam a fazer acordo com Satanás, vulgo Barroso, vulgo PGR, vulgo Alexandre de Moraes, elas têm a firmeza de propósito de perceberem que a gente está numa ditadura que pode durar uma semana, pode durar um ano, pode durar 20 anos, mas em algum momento o Brasil talvez volte a ser livre. E esses desgraçados, esses canalhas, esses tiranos, o Barroso, o Alexandre de Moraes, esse Gonê da PGR, terão que pagar pelos seus abusos, por terem trancafiado pessoas na cadeia. Tudo bem, algumas cometeram realmente depredação de patrimônio público, como o MST sempre cometeu, né? Deveriam pagar exatamente por essa depredação, mas não são golpistas. Todo mundo sabe, o Barroso sabe que golpe específico, você tem que estar armado, você tem que ter apoio dos militares, você tem que ter um princípio de força
que legitime a intenção de golpe. Ali foi um bando de gente que entrou na Praça dos Três Poderes, que deixaram entrar nas Praças dos Três Poderes, né? Então é isso, a gente já falou isso 1000 vezes. Então, parabéns a essas pessoas que não fazem acordo com Satã. Parabéns a essas pessoas que não vendem a alma a ditadores, que não vendem a alma para Satanás. Apesar do absurdo dessa notícia, a gente ainda tem um alento, uma ponta de esperança por dias melhores, com profissionais da comunicação deste gabarito para poder nos informar, nos alertar e principalmente nos trazer a verdade. Comente aí o que você achou dessa análise, deixa a sua curtida para ajudar o vídeo na plataforma e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.